que o Senhor possa continuar nos abençoando. Vamos por pé. O William pode ir o salmo. Salmo capítulo 33, versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com salteiro de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e toda a sua obra são fiéis. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta boa palavra e por este bom tempo. Que nós possamos entrar mais uma vez na Tua presença e ser cheio do Teu Espírito Santo. Toma-nos, Pai, com esses hinos cantados, com as orações feitas, com a palavra pregada. Sê conosco, ó Pai, hoje e para sempre. Amém. Podemos sentar? Nós vamos cantar o hino de número 3, começar cantando com o hino de número 3. Valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, com fardo pesado de dor. Se ela chegar perecendo, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando.
Eu também peço oração por mim e por minha família. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, aqui é apresentado esses pedidos de oração por esses irmãos, ali do pastor Américo e também daqui, da nossa igreja, do nosso companheirismo, Senhor. Pedimos por cada um de nós nesta hora, eu por mim mesmo e por minha casa, minha família. Precisamos do Senhor nesta hora, um tempo tão tardio, Senhor, em que nós estamos vivendo, tão perto da Tua vinda, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor começou esta boa obra na vida de cada um de nós, e o Senhor nos levará até o fim, porque esta é a Tua promessa. E nós nos temos, ó Deus, nos rendido ao Senhor do melhor que podemos, da melhor maneira, e Te agradecemos, ó Pai, por podermos estar de pé na presença do Deus vivo, Todo-Poderoso. E é por Tua graça que nós estamos aqui, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, e, ó Deus, dê saúde para cada um que precisa de saúde no físico,
Deus cura o doente, liberta o oprimido, levanta o caído e dê força ao fraco. Traga de volta, Senhor, aqueles que estão desviados, Pai. E cada um, ó Deus, que está nesta comunhão, ó Deus, em busca da fé igualmente preciosa, que o Senhor possa cada dia nos firmar mais nesta eterna palavra do Senhor. Obrigado pelo profeta, obrigado pela mensagem, obrigado pelo encontro ali realizado em Goiânia. Nós aprendimos muito nesse encontro, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada pastor, cada ministro, cada obreiro, por cada filho do Senhor em toda a face da terra. Abençoa, Senhor, a cada um que tem tomado uma verdadeira decisão sincera de servir o Senhor até o fim da vida e ser cada dia um melhor cristão. Ajude-nos, Pai. Ó Deus, oramos por cada um e pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, abençoando, Senhor, sempre os pastores, pastor Tiago, a família, irmão Hamilton, família, eu, minha família e cada um dos irmãos que nós temos esta comunhão junto neste ministério. Ajude a cada um, Senhor. Pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 296. Glória a Deus. Tem mudança em mim, feito meu bom Deus. 296. Vamos tentar cantar o próximo, 297. Que segurança
Mas nós estamos felizes, contentes, porque um Deus tão grande tem se lembrado deste pequeno rebanho e tem se lembrado de nós, São Pai. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, continue conosco e pedimos a Tua graça e o perdão de nossos pecados. Senhor, sela as Tuas bênçãos nos Teus filhos e ajuda-nos uma vez mais a ouvir a Tua palavra e sair daqui, Pai, recompensado com a Tua presença. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas e toma conta desta pequena congregação. É o que nós pedimos. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias e abrir aos Hebreus, capítulo
11, verso 23 ao 27. Vamos continuar a mensagem pela fé, Moisés. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 27. É 23 ao 27. Pela fé, Moisés renascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Podemos assentar. Deus continue abençoando a sua palavra. Eu queria meditar um pouco aqui a partir do parágrafo 53 dessa mensagem, aonde o profeta de Deus, falando de fé para nós, ele vem e diz assim: que bem faria um Deus histórico para nós nesta noite. E aí que reflete nisso, começa a pensar, é verdade. Que bem faria eu sair de casa num frio desse, levar a minha família, ensinar meus filhos o caminho de Deus, se isso só foi para aquela época e não passa mais da história, uma página da história. Nós vimos, isso aconteceu e não vai acontecer mais. E o profeta de Deus, ele questiona isso. Ele diz que bem que faria um Deus histórico hoje, sendo que Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sendo que ali em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz que ele era o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que foi morto e ressuscitou e vive para todo sempre, que tem a chave da morte e do inferno. O profeta de Deus vem e diz assim: eu perguntaria a esta audiência esta manhã, que bem um Deus histórico nos faz hoje, se ele não é o mesmo Deus? De que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres como ele fez? Do que nos adiantaria ler sobre tal Deus se ele não é o mesmo hoje? Nós estamos falando de fé, nós estamos falando que cremos num Deus, mas do que bem faria isso? Você já parou para pensar nisso? Do que adianta um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus se ele não é o mesmo Deus hoje? De que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado em um dia passado, puniria o errado e abençoaria o certo? Do que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado em um dia passado, puniria o errado e abençoaria o certo, se ele não é o mesmo Deus hoje? Um pouquinho antes ele vem e fala assim: olha, não perca a sua fé, porque se você perder a fé, você não vai ter nenhuma oração respondida. Aí ele vem e fala assim: as suas orações serão anuladas. Aí quando o profeta de Deus entra aqui nessa parte, que ele fala que bem faria um Deus que julgaria entre o certo e o errado em um dia passado,
puniria o errado e abençoaria o certo, se Ele não é o mesmo Deus hoje? E o mundo entrou nessa condição. O errado passou a ser certo. O errado passou a ser normal, pecado. Vamos nos, como diz, acostumar com as coisas erradas. Vamos fazer uma lei agora que permite as coisas erradas. Por que o mundo chegou nesse estado? É porque perdeu a fé. Eles não creem que aquele Deus que falou lá no princípio, o que era certo, continua o mesmo Deus. Porque se cresce, não aceitaria esse tipo de coisa. Nós não podemos se acostumar com o errado. Nós não podemos se acostumar com o relaxo. Nós temos que continuar firme na promessa de Deus, crendo que é o mesmo Deus. E quando a gente fala crendo que é o mesmo Deus, não é só na parte da cura, com certeza Ele é, da libertação, com certeza Ele é, mas é na parte de seguir os caminhos de Deus da maneira correta, como Ele ensinou, é fé na palavra de Deus. Mas às vezes você pensa assim, eu não tomo a minha decisão porque eu ainda não senti aquilo. Irmão, para crer na palavra de Deus não precisa de sentimento. Você precisa estar convencido que foi Deus que falou e tomar isso por certo. Tem vezes que Deus não vai te dar nada mais do que o seu chamado, nada mais do que a sua fé, senão nenhum vai te dar. Ou você crê, ou você crê. Isso tem que ser incondicional. Você já foi convencido pela palavra de Deus da maneira correta do batismo? Você já foi convencido pela palavra de Deus como agir? Agora é tomar a decisão. E aí o profeta de Deus vem e fala assim: Moisés tomou a sua decisão por fé. A Escritura diz pela fé. Moisés escolheu padecer no deserto do que ser chamado filho da filha do faraó, ser o sucessor do trono. Não é pela razão, é pela fé. Você crê nisso. Amém. Não é pelo sentimento, não, é pelo que Deus falou. E isso tem que ser suficiente para você. O problema hoje é que o que Deus tem falado conosco não tem sido o suficiente. E deveria ser. Deveria ser. O profeta de Deus disse: se nós reconhecêssemos quem nós somos e quem Ele é, não haveria um doente. Ó Deus, que a Tua palavra seja suficiente para mim, seja suficiente para cada um de nós aqui, seja suficiente para esta igrejinha pequena. Ah, mas eu não preciso. Jesus até se irritou quando falaram ensinar. E vocês querem ensinar, vocês querem maravilha, mas o que já tinha mostrado ali, eles não vão te dar mais nenhum, a não ser do profeta Jonas. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem também será levantado. Como Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia, o Filho do Homem assim também ficará na terra. Porque os homens procuram sinais. Agora você tem que procurar o que a palavra de Deus falou. Daniel chegou o tempo de 70 anos. Foi Jeremias que tinha profetizado. Aliás, nenhuma profecia de Jeremias se cumpriu enquanto ele estava vivo. Como é que pode, né? Mas quando chegou aos 70 anos, Daniel sabia quem era o profeta. E foi lá nos escritos e começou a entrar em oração, porque tinha chegado o tempo. Mas não tinha sinal nenhum mais, né? Da escravidão, de ser tirado da Babilônia. Mas não tinha nenhum sinal mais. Mas tinha a palavra de Deus através da boca do profeta.
Do que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar, se Ele não é o mesmo Deus hoje? Do que servia um Deus que poderia tirar seu amigo de um túmulo depois de 4 dias morto, se Ele não é o mesmo Deus hoje? Pela fé, cremos que algum dia glorioso Ele nos tirará da terra, embora voltamos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isso? O profeta perguntou: como é que você vai provar isso? Nós não provamos isso, o profeta perguntou. Nós acreditamos nisso. Não nos é exigido provar nada. Que bom, né, irmão? Não nos é exigido provar nada. Nos é exigido acreditar nisso, só isso. Aí você descansou. Irmão, eu não sei entrar em debate. Talvez alguém pode te encantoar no canto, você não sabe ter a resposta, mas você sabe, não é exigido você provar nada. Que descanso você te dá, né? Deus já mandou eu crer nisso. O resto é com Ele, irmão. Que maravilha, já pensou nisso? Não é exigido provar nada. Como chegar um desse aqui com um espírito contrário à palavra de Deus, querendo te provar as coisas, lembre-se, não foi te exigido provar nada, só foi exigido crer na palavra do profeta, que é a boca de Deus. Irmão, todo mundo que conheceu essa mensagem passou a ver essa Bíblia diferente. Uns para a perdição, nós para a salvação. Nós não enxergava a semente da serpente, não enxergava o batismo, não enxergava a ceia, mas quando a mensagem entrou aqui, chegou diante do profeta de Deus, você olhou ele como profeta, e a Bíblia não foi tirada de você, ela abriu, aquilo se abriu para você. Depende da maneira que você está olhando. Que bom que você está olhando como um profeta. Sobre a ordem de Melquisedeque. Abraão representava a graça. Deus, o nosso pai da fé, ele representava a graça. Tanto é que ele deu um dízimo para Melquisedeque. Que Paulo disse: nós estamos sacerdotes de Melquisedeque. Somos sacerdotes de Melquisedeque. Foi Paulo que fala isso. E Abraão, a vida dele inteira representou a graça. Ele mentiu, Deus não levou isso em conta. Ele apostatou ali no Egito, Deus não levou isso em conta. Ainda falou que ia matar o rei do Egito, justo por causa, mostrando graça. Mas os homens queriam a lei. Aí Deus chegou em Moisés e deu a lei dos levitas, né? Que era a morte. Insistiu em morte. E quando levaram aquela mulher diante da lei dos levitas, ela tinha que ser o quê? Morta. Mas levaram para o sacerdote de Melquisedeque, que era Jesus. Ela saiu com vida. Representava a graça inteira. Do que adiantaria se Ele não é o mesmo Deus hoje? Não nos é exigido provar nada. Graças a Deus por isso. Nos é exigido acreditar nisso. Pela fé, Moisés fez tal e tal. E quando o jovem olhou pela janela do palácio para os escravos, ele viu o mesmo bando de escravos encardido, sujo e cheio de lama que Faraó viu. E quando o Faraó olhou para eles e os egípcios, eles não eram nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam, apenas para serem borrões de lama humana, para fazer tijolos enlameados, para o benefício da cidade que o Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e o Faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando ele olhou para ele, era um olhar de
diferente que Moisés tinha quando ele viu passando pela janela os grandes postos diante dele, as lágrimas que escorriam por suas faces e seus corpos curvados. Eles os consideravam o povo de Deus. Ele o considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravos. Ele os considerava o povo escolhido de Deus. Amém. O olhar pela fé olha as coisas diferentes. Alguns podem chamar isso de intuição, mas não é. Se Cristo está em você, você vai olhar o povo de Deus diferente. Você não vai falar mal do irmão, não vai falar mal do outro. Não. Você viu o que era o olhar de Jesus? Ele olhou ali para Zaqueu. Era filho de Abraão. O olhar de Jesus era diferente. O ladrão da cruz era filho dele. Para o mundo era ladrão. Maria, o olhar de Jesus olhou para Maria Madalena diferente. O gadareno, o endemoniado, eles não passavam de um endemoniado que ninguém dava conta, mas Jesus libertou ele. A primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. Essa mensagem, o olhar de Jesus para nós, o que ele não fez para comigo, para com você. Já pensou nisso? Jesus olhou diferente para mim, olhou diferente para você. Obrigado, Deus. É por isso que você tem que se entregar a Ele. Ele te olhou diferente. A Bíblia diz: foi Ele que te amou primeiro. Antes de eu amar Ele, Ele me amou. Como não se entregaram a um Deus desse? Ele olhou diferente. Ele viu o valor da minha alma. Não sei aonde é que Ele falou com você, mas Ele te viu lá. Não precisou Felipe apresentar Natanael para Jesus. Quando chegou ali, Jesus olhou assim: eis aqui um israelita que não adora. Não precisou Felipe sair na frente e apresentar Natanael para Jesus. Jesus sabia quem era ele. Da onde que me conhece, mestre? Antes que Felipe te vesse, te chamasse ali na figueira, eu te vi você orando ali. Antes mesmo de você perceber aquele clamor que estava ali dentro da tua alma, Jesus já tinha visto. Amém. Jesus já tinha visto. Amém. E eu fico imaginando quantas vezes Ele tem nos libertado, tem nos curado para nem saber. Jesus já tinha visto o nosso clamor. O olhar dele é diferente. Assim, para outros nós somos só um bando de rebelde, fazendo uma coisa errada, alguns. Mas o que me interessa é como é que Jesus me vê. Como é que eu devo ver as pessoas? Como é que eu devo ver esse trabalho aqui? Como é que Jesus vê esse trabalho aqui? Isso tem que ser suficiente para nós. Pela fé, pela fé, pela fé. E o profeta de Deus vem e fala assim: e enquanto eu vou de país em país, de nação em nação pregando, desde que saí pelas portas deste pequeno tabernáculo, que é uma instituição interdenominacional, sem lei senão o amor, sem livro senão a Bíblia, e sem credo senão Cristo, tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo o povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto se eles pertencem ao tabernáculo branco, não lhes pergunto se são metodistas, ou se são presbiterianos, ou se são pentecostais, ou nazarenos, ou peregrinos da santidade. Eu só quero olhar para eles como o povo de Deus, e vendo os seus feitos, suas ações, que são servos do Senhor Deus.
e meu coração deseja companheirismo com Ele. Não importa a origem que tenho, eu apenas anseio pelo companheirismo dele. E eu os amo porque sei que são o povo de Deus. Amém. Aí o profeta de Deus diz assim: quando eu vejo uma mulher andando pela rua, com uma saia longa, e seu cabelo bem penteado atrás, e um vestido de aparência decente, e eu vejo outra jovem, talvez da mesma idade, com um pequeno par de shorts, e ela pode ser na aparência 2 vezes mais bonita que a mulher de cabelo comprido, segundo a aparência do mundo, mas eu fico do lado daquela moça que está vestida como cristã. Embora eles estivessem rindo dela e chamando-a de fanática, ainda assim ficarei do seu lado. Ela pode não ser tão bonita quanto a outra garota, mas ela vê algo. Pela fé ela vê aquele que é invisível, que está guiando a sua vida. Amém. Quando vejo um homem no trabalho sendo chamado de diácono, ou pregador, ou fanático, porque se recusa a fumar, a beber cerveja, e olhem como tem cristão bebendo esse tipo de coisa, e ir à festa como as demais, e ele é chamado de fanático, meu coração se compadece dele. Amém. E você acha que de Deus não? Ele é meu irmão neste sol egípcio, que faz o nosso coração desejar abraçá-lo e dizer: irmão, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, e desejo ter comunhão com você. Amém. E esta mensagem vai encontrar gente que tem da mesma qualidade, Aleluia. vai encontrar gente no mesmo calibre. Deus prepara o povo dele. Elias, é a mesma mensagem, achou que tinha acabado a carreira, e falou: olha, ninguém ficou, porque ele pregou, chegou uma hora, não tem mais ninguém na congregação dele. Ah, mas Deus mostrou para ele: tem 7.000. Você acha que isso? Ah, o Branda morreu, esse homem morto, dá uma mensagem aqui, ó, o que ela tem feito na nossa vida. Ecoando por todos os 7 cantos da terra, até mesmo sem pregar, mas a tua maneira de viver está pregando. Que coisa maravilhosa! Para uns é um livrinho substituindo a mensagem, a palavra de Deus. Para nós é o presente de Deus para nós. Você não precisa de todas as mensagens no branco. Uma só te leva para o céu. Bom, se você tivesse só um livrinho de João, de Paulo, de Mateus, só um, era o suficiente para você ir para o céu. Aquele irmão falando lá na Índia, aquele irmão, quando o Bispo deu aquele testemunho, o Montel Erasmo pregou. E lá no país pobre, não tem muita coisa, a mulher vendia amendoim e enrolava papel no amendoim, qualquer tipo de papel, aí pegaram a mensagem, alguém descarregou, ela estava usando aquilo como papel, mas de repente a venda dela começou a crescer e fizeram em volta um monte pedindo aqueles amendoim. Ela falou assim: mas por que todo mundo está querendo amendoim? Nós não queremos amendoim, nós queremos o papel que está enrolado nesse amendoim aqui. Era só uma página da mensagem do profeta ali. Ela estava usando aquilo como pacotinho para embalagem do amendoim, enrolando. Eu falei: eu não queremos amendoim, nós queremos esse papel que você está usando aí como embalagem do amendoim. Pode ficar tranquilo. Ele sabe onde está você. Jesus falou assim, a Bíblia diz: sentiu-se necessitado de passar por essa maneira. Ele sabe onde está você. Imagine, ele olhou em Pedro, viu quem? Deu a chave do reino para Pedro. Ou o olhar de Jesus, quem é que dá alguma coisa para Pedro? Você acha que dava alguma coisa para você, mas Deus deu. Amém. Ele não te
deixou você sem congregar, Ele providenciou. Oh, graças a Deus! Moisés teve que fazer uma escolha, escolhendo pela fé. Quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade de se tornar o filho da filha do faraó? Por que eu vou sair daqui? Eu vou ser o próximo faraó. Quantos jovens teriam se agarrado na oportunidade que Moisés teve de desfrutar de todos os prazeres e luxos do mundo, de se tornar rei do Egito, de tornar o mundo inteiro aos seus pés, de ter o mundo inteiro aos seus pés? Que coisa mais tola deve ter pensado os jovens da sua época, quando Moisés escolheu ocupar seu lugar como aflito e sofredor de Deus? Porque ele fez isso pela fé. Quando ele ergueu os olhos, ele olhou além do luxo do mundo, deste mundo. Ele olhou além dos prazeres, do pecado. E a Bíblia diz que ele perseverou vendo aquele que era invisível, pela fé. E ele fez a escolha de servir a esse Deus, independente do que acontecesse. Amém. O mesmo acontece nos dias de hoje. Muitos não poderiam ir para o que chamaríamos de um prédio melhor. Poderíamos desfrutar, muitos de nós poderíamos ir para o que chamamos de um prédio melhor. Poderíamos desfrutar talvez do companheirismo e dos prazeres de sentar em um banco melhor. Poderíamos ser mais populares, beber, fumar, investir e agir como o mundo. Mas por que nós fazemos? Mas por que não o fazemos? Você levantou seus olhos e pela fé você viu aquele que é invisível. Amém. E tomou sua posição com os rejeitados e chamados santos roladores do dia. Pois pela fé vemos aquele que é invisível, escolhendo sofrer as perseguições e as aflições. Amém. O profeta de Deus vem e diz assim: olha, nós vamos encerrar. Eu não diria às pessoas que elas deveriam escolher ser aflitas. Eu não digo que você deve escolher o sofrimento. Não seria coisa humana a fazer. Mas se o sofrimento está no caminho do dever, então vamos enfrentá-lo da forma que vier. Amém. Eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você. Eu não gostaria que você dissesse coisas diferentes, que eu pertenço a uma igreja que não crê em fulano de tal no mundo, e coisas assim, só para ter pessoas zombando de você. Você está chamando isso para si. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isso para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isso para si. Mas se estiver no caminho do seu dever para com Deus, deixe o mundo dizer o que quiser. Você vive. Amém? Amém. Pela fé. Amém. Você faz uma escolha. Todo homem e toda mulher tem que fazer isso. Amém. Que seja pela fé. Amém. Pela fé. Pela fé. Oh Deus. Segure isso firme. Você tem que fazer uma escolha e que seja por fé. Amém. Decida estar do lado da palavra de Deus, tomar Ele como seu absoluto. Amém. Deus falou que é suficiente. Não teve sensação, não, mas é o suficiente. Amém. Graças a Deus. A minha graça te basta, Paulo, né? Amém. Você acha? Ô Brana, olha, a igreja ali é maior, o templo lá é melhor. Parece que eu estou sendo reprovado, mas eu sou tua porção. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Eu estar contigo já é o suficiente. Você está nesse caminho, você ser salvo já é o suficiente. Amém. Você não precisa entender, você não precisa se dar bem, você precisa apenas
confiar na palavra de Deus. E tudo está bem. Tudo está bem. Aleluia. Que bom, né? Graças a Deus. Vamos por de pé. Móvel, espere nós. E oração. Tudo está bem. Graças a Deus. Sou feliz por isso. Senhor Jesus, estamos gratos pela sua bendita e gloriosa palavra que ouvimos esta noite. Estamos saciados e desejar, Senhor, nós pedimos que nos levem em paz de regresso para nossos lares e abençoando a semana de cada um dos seus servos. Continua conosco, Pai, nos abençoando e fazendo-se assim em nós a sua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Saúde uma outra. Até o próximo culto, se assim Deus permitir. Amém. Senhor.